Muito boa noite, vamos iniciar mais um Lab Azul Podcast. Eu sou o Neander, criador do perfil no Instagram lab.azul, onde a gente trata de estratégias e também conceitos, ferramentas para crescimento e gestão dos pequenos e médios laboratórios no Brasil. Esse podcast trata de assuntos pertinentes à rotina dos donos de laboratório e hoje eu trouxe um convidado aqui muito especial, muito querido, né, que é o Anderson Cunha. O Anderson Cunha ele é consultor em planejamento estratégico com foco em sucessão empresarial da E2E Consultores. Então, Anderson, obrigado pelo aceite do convite. É um assunto assim muito pertinente nos laboratórios, né? Tu já sabe disso também. E queria tuas considerações iniciais aqui para a gente. Show! Muito bom estar aqui, Neander. Prazer a todos vocês, né? Sou Anderson Cunha. Posso já me apresentar um pouquinho? Pode, claro, fica à vontade. Então, perfeito. Eu sempre digo o seguinte, Neander. Eu sou contador por formação. Nunca pisei no escritório de contabilidade porque a minha paixão e vocação é ser consultor. Então, a comunicação e a gestão empresarial sempre me chamaram. Por isso que, seja na atuação com o laboratório ou outras empresas de outros ramos, o meu grande foco é como que eu posso te tirar de um ponto A para um ponto B, onde você vai ter sucesso para o teu negócio. Então, é pensar de maneira estratégica. O meu cérebro funciona 24 horas pensando de maneira estratégica. Muito bom, acho que vamos extrair muito de você aqui. Tu vai sair cansado daqui. E Anderson, para a gente conhecer um pouco, me conta, agora tu já falou que é contador de cadeira, né? Porém, não atua, mas poucas pessoas, aliás, uma coisa que poucas pessoas sabem do Anderson, até eu fiquei sabendo agora, né? Que ele é manezinho raiz aqui de Florianópolis, mora na Lagoa da Conceição, desde que nasceu, na mesma casa? Mesma casa, meus pais ainda continuam morando lá. Mesma casa, então é difícil a gente achar uma espécie dessa hoje. É uma raridade, é mais do que a nota de R$200. Então, é uma curiosidade que aqui em Florianópolis a gente tem muitas pessoas que vêm morar aqui, então a gente encontra pessoas das mais variadas regiões e também da Lagoa da Conceição, que é um lugar muito característico aqui, né? Uhum. E então me conta, Anderson, como é que foi essa jornada até descobrir essa tua vocação para poder pensar estrategicamente para as empresas desde do pequeno Anderson que nasceu lá na Lagoa da Conceição? Eu sempre fui uma pessoa muito centrada, objetiva. A gente pode dizer assim, um pouco chata, se a gente for pensar, né? Aquela criança que é sempre organizada, que gosta de liderar a equipe, a turma, né? E está sempre à frente, ensinando as pessoas, colégio, faculdade, dava as próprias aulas de reforço para os alunos, tal, os colegas. E do nada, vou fazer contabilidade. É número. Não, era lei. Então, você já tem aquela primeira quebra de paradigma. E quando eu vi que era possibilidade de utilizar uma ferramenta contábil de gestão para ajudar as pessoas a tomarem decisões, eu falei, chega, eu não vou entrar num escritório para lançar nota fiscal e pagar imposto para o governo e vou ajudar as pessoas a entenderem esses números para poder chegar lá. E quando você se forma, você já vai com aquela questão assim, eu mudo o mundo. Né? Eu consigo resolver o problema das pessoas. E eu comecei a observar nas consultorias que muitos dos meus clientes, sejam de prestação de serviço, laboratório, trabalhei em clínicas médicas também, com laboratório de análises clínicas do lado, tinham profissionais que não conseguiam fazer aquilo que precisavam fazer. Mas se a metodologia existe, se o conteúdo está ali, a técnica está pronta, por que as pessoas não fazem? Então, comecei a me questionar sobre isso. A coisa, assim, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Por que não faz? Porque não faz, é aquela questão do meme, né? Aquele carinha que faz aqui. É tão fácil. Mas eu comecei a entender, ao longo desse período, que existe um fator a mais na questão da inteligência. Não é só a inteligência do QI, a parte técnica. Existe a inteligência emocional, a inteligência social e a inteligência comportamental. Foi onde eu comecei a observar que as pessoas não faziam o que elas precisavam fazer porque elas não queriam, mas de maneira inconsciente. Então, comecei a aprender um pouco mais sobre neurociência, PNL, comportamento. E agora eu consigo, através dessas ferramentas, junto com meus clientes, principalmente de planejamento estratégico, ter um start inicial, primeiro entendendo como que é o cliente,
para depois, dali para frente, começar a criar um planejamento. Porque nesta hora, eu já até demito alguns clientes. Porque eles já me trazem todo o sinal de que eles vão ficar no operacional, eles não querem ir para o estratégico, porque é uma zona de conforto, uma forma de fuga dos problemas, e aí não tem o que fazer. Não quer encarar a situação, né? Não. Por quê? Porque é algo que ele não gosta, ele não sabe, né? E tem medo da mudança. Exatamente. Está confortável ali, para que mudar? Né? É a zona de conforto que é um grande problema. A gente vê isso, assim, dentro dos laboratórios, inclusive é a minha bandeira, né? A minha bandeira é que o dono do laboratório entenda isso e realmente comece a olhar o laboratório como uma empresa, como um negócio, porque a gente não abre o laboratório para ter um negócio, a gente abre para fazer exame. Exatamente esse ponto. Né? Quando você pergunta assim sobre os próprios laboratórios, o que é a visão, por que não está dando certo, né? Se a gente for olhar números, né? Eu sou muito de trazer números, tá, pessoal? É o contador, né? Também não pode eu amo abafar os tanto números, assim a vai. contabilidade. 90% hoje de todas as empresas brasileiras são de gestão familiar. Elas são responsáveis por 75% de toda a contratação de força de trabalho do Brasil. Só que 75% destas empresas fecham as portas quando os herdeiros assumem. 75? 75% fecham. Desses ainda que sobram, apenas 19% avançam para a terceira geração e 9% a quarta geração no Brasil. O que está acontecendo? Não é técnico, é comportamento. E aí o que tu falou é importante, porque parece que abre o laboratório de análises clínicas para virar como se fosse, em vez de ter um faturamento ou criar uma estrutura, algo para ter um legado, não. É só para pagar as contas do cara da análise. E sobrar um pouquinho, sobrar para trocar um equipamento. Aí é muito, já está certo, já fiz uma reserva, já sou top, né? Com a inovação. Porque férias não precisa tirar. Esse dia eu estava fazendo um lançamento e aí eu sempre trago essa provocação de quanto tempo o pessoal está sem férias. Tinha gente lá há 10 anos sem tirar férias, né? O dono do negócio. Eu fico pensando, nossa, cara, que isso? Como assim? Criou um negócio para virar escravo, ele continuou sendo funcionário. E, na verdade, o funcionário tem ainda os direitos trabalhistas Que ele não tem. garantem a ele férias, né? Ele não tem. E a pergunta que você tem que fazer é, ele não tem porque ele não quer, não consegue, ou ele não tira porque não confia, e aí tem um problema de delegação, um problema de controle emocional. Então, existem várias nuances que dão esse parecer, né? Sabe o que eu acho legal? Quando eu chego nesse dono de análise laboratório, eu faço alguns testes com ele de autoconhecimento. Quando ele se vê e eu faço o retorno para ele dos testes, ele fala, como é que tu sabe que eu sou assim? E aí a primeira coisa que acontece é o alto impacto. Então agora está propício à mudança. Só que a mudança não acontece em 21 dias, como muitos falam. A mudança acontece em 6 meses. Então, ali já tira pela ideia de que quanto é que é o tempo do planejamento estratégico. Uhum. Se só para a mudança do comportamento eu preciso de 6 meses, imagina para agora pegar o dono de uma empresa, tirar ele do operacional, fazer os filhos entenderem a gestão da empresa, criar um processo e uma rotina, uma cultura, para depois sair. O processo não é rápido. Depois eu vou contar alguns cases aí. Vamos lá. Mas, Anderson, por que assim, a gente... Seria tão fácil, né? Só o filho trabalhar um pouco, entender, assumir e tocar, né? Mas, assim, na tua visão de consultor, porque é importantíssima a visão alheia à situação, porque ali tem envolvido emoção, família, vida, dinheiro, né? Muita coisa envolvida e, às vezes, misturada. Tem muitas empresas familiares de sucesso, né? Por quê? Porque talvez a família entendeu a função de cada um, entendeu o que quer ou se não quer para o negócio, né? Mas a gente também tem muitos cases que deu errado, né? Uhum. E qual que é o principal ponto que tu acha assim que
que não, que é o ponto crítico, assim, de todas as questões de sucessão, assim. Ah, tá, eu quero botar meus filhos no negócio, mas tem isso. O que é mais comum, assim, que tu consegue enxergar? Eu vejo 2 pontos, até talvez 3 principais, tá? Primeiro, é a questão de comportamento humano. Tem donos de empresa que têm a empresa como um filho. Então ele acha que somente ele sabe o que é bom para aquela empresa e que uma outra pessoa, principalmente o filho dele, que está, digamos, num patamar hierárquico abaixo, não tem condições de levar aquela empresa para frente. Então já começa com uma crise entre sucedido e sucessor. Eu digo que tem um pouco mais adiante, porque é o seguinte, só porque você é filho do dono, o que garante que você sabe gerenciar o negócio? Não há essa garantia. Então, as empresas hoje, elas acabam trazendo, principalmente até por um estilo de cultura, vou te dar um exemplo claro, o financeiro dessa empresa, do laboratório. Bota alguém de confiança. E essa pessoa de confiança é um parente, geralmente, né? Com exceção ali da sogra, do cunhado, né? Mas Não, aí... eu já vi um caso que o cara botou o sogro, né? Deu certo, deu continuidade, é brincadeira. Cara, eu não perguntei mais. Não vamos tocar nessa nuance. Mas bota uma pessoa de confiança e não quer dizer que aquela pessoa tem a capacidade técnica para estar lá à frente. Uhum. Então, quando isso acontece, não há um processo e regras claras para que você se torne um sucessor. Então, você imagina assim, quando tem 2 filhos é uma coisa. Agora, imagina chegar na 4ª geração, que cada um dos filhos tem netos. Cada um tem um momento que daqui a pouco a família está tão grande, primos e tudo mais. Como é que você regulariza isso? Aí é o pessoal da moda querendo controlar um laboratório. O pessoal de educação física querendo controlar um laboratório. Então há uma incoerência técnica com a comportamental. Então eu acho que esses 2 pontos são os principais. Conflito da questão comportamental e também advém de gerações. Então, você pega hoje, por exemplo, um baby boomer, que você vai falar de inteligência artificial, ele se esquiva. Enquanto que o filho, que já está na geração Z, ele já está vendo como que a inteligência artificial, multiverso, metaverso e tudo mais, está podendo ser utilizado como uma ferramenta para aumentar ainda mais o faturamento. Quantos laboratórios tu conhece que tem 40, 50 anos e permanecem numa única unidade? Alguns. Isso é uma coisa que eu fico intrigado, rapaz. Porque, como assim? Né? Não cresceu? Não cresceu. E aí, quando vêm os filhos ou netos, qual é a primeira coisa que eles fazem? Querem abrir a 2ª unidade, 3ª, expandir. Então, esse conflito também entre 2 gerações que pensam de maneira diferente é algo que atrapalha muito. Mas por que atrapalha? Porque não existe um plano de sucessão organizado. Simplesmente atendi uma cliente, só fazendo rapidinho um parênteses lá. Ela assim, não, eu quero fazer a sucessão, minha filha já está há uns 6 meses aqui à frente do laboratório, estou ensinando ela. Para ano que vem eu já saí. Eu, o quê? Para ano que vem eu sair e deixar ela controlando. Você está preparada para 5 anos? Que é o mínimo que você precisa para fazer um processo de sucessão, para ela entender a parte dela. E ela ficou apavorada. Não vou tirar férias. 5 anos é bastante? Até eu fiquei surpreso. Por uma coisa bem feita. Porque nem todas, né? O que acontece? É exatamente isso. Agora, eu ia te perguntar assim, onde é que está a pessoa tem consciência que tem que fazer, vai fazer, mas na hora de executar, erra. E qual é o erro mais que tu consegue mais enxergar, o mais comum, ou que realmente talvez seja até um ponto limitante, que não vai dar para fazer? Ou às vezes faz de qualquer jeito. É assim, tem alguns pontos, né? Por que não dá certo? Quais são as alternativas que a pessoa tem? Vamos lá, né? Um empresário. Tem filhos? Tem. Então, beleza. Agora a gente tem que entender para onde é que vai a empresa. Primeiro erro, ele não pensa no legado. Ele criou a empresa para pagar as contas do dia a dia e ele não pensou que aquilo ali é um organismo vivo, que tem famílias que dependem daquela contribuição e que ele não vai ser eterno. Ele não vai ser eterno. E aí, quem é que vai assumir?
Aí a maioria que eu tenho atendido dos laboratórios, eles fazem o seguinte: não, porque eu vou fazer meu filho virar um médico. Vou fazer meu filho estudar para virar um advogado. E acham que assim eles vão ter um futuro diferente. Em vez de focar, eu criei um laboratório de análises clínicas e agora eu quero que ele prospere, aumente a quantidade de unidades e meu filho vira um empresário. Isso é raríssimo de acontecer. Quantos você já ouviu isso? Esse é o primeiro erro. Pensar o seu negócio pequeno, como só pagando contas e boletos. Porque geralmente ele fez isso a vida inteira, né? Detalhe importante, né, André? Na faculdade, em algum momento da tua vida, você teve educação financeira no colégio ou curso? Nunca, né? Empreendedorismo? Então, a gente é educado para ser funcionário e escravo quando é empreendedor. Esse é o grande paradigma de hoje. Mudamos agora em 2019 com a legislação, mas até funcionar isso nas escolas, a gente está numa fase ainda embrionária de crianças aprendendo sobre empreendedorismo. E os jovens que agora estão assumindo a empresa do pai com 20, 30 anos. É aí que tá, acho que a questão, né? Porque nem sempre eles querem, né? E eu gosto de contar essa historinha, que pode acontecer 3 coisas com as empresas, né? Ou elas quebram, ou elas são vendidas, ou sucedidas. São as 3 opções? São as 3 opções, não tem mais outra opção, né? Ah, mas eu quero crescer. Tá, quer crescer para vender, para alguma coisa. E aí teve um caso de uma moça dona de laboratório, né, de análises clínicas, no interior do estado de Santa Catarina, não lembro agora exatamente a cidade, mas era fronteira ali. E ela disse o seguinte: olha, minha filha não quer assumir. Já disse que não quer, também nem quero que ela venha. Olha só. É assim, Ainda tá, bem. mas o que tu quer fazer com a tua empresa, então? Não, eu quero que ela continue o laboratório, que já tem mais de 30 anos de laboratório. Ok, mas então você tem que ou vender ou criar, então, o seguinte: você vai para a parte de gestão, que é a parte da alta gestão, a gente vai criar um conselho deliberativo, e você vai profissionalizar a gestão para suas funcionárias serem diretoras, gestoras e te reportarem relatórios o tempo todo, para que você saiba o que está acontecendo, mas agora você não está mais presencialmente lá. Então, dá para fazer isso? Dá. Até a hora que ela vai chegar ao seguinte: deixei redondo o meu laboratório e quero vender. Ou que a filha diga: eu quero continuar com o negócio da mãe, mas eu não quero tomar a frente de nada, eu só quero receber dividendos. Também há essa possibilidade. Só que aí é aquela questão: você não pode delargar. Só porque você fundou um laboratório, não quer dizer que ele vai funcionar se você mandar os outros fazerem. Você tem que criar processos. Acredito que tu fala sobre isso no Lab Azul. Quais são os laboratórios hoje que têm processos bem definidos de gestão? Não tem. Tem e não tem, né? Mas é isso aí que falta, porque a questão até a cultura organizacional das empresas, que depende dos processos. Uma pessoa no laboratório, a gente possui algumas certificações. Por exemplo, a gente chama acreditação. O laboratório é acreditado. O que é? Ele tem todos os processos documentados. Se tu chegar lá hoje e para fazer um exame de tipagem sanguínea, eu vou te dar um papel, tu vai saber como é que faz. Pode nunca ter feito, mas tá lá, Anderson, ó, é aqui. Ah, então tá. Eu vou fazer. Então, só que quando não tem, trocou. Ah, só ela sabia fazer. Uhum. E ela fazia assim desde... Tava aqui, ó. E ela faz desde que ela trabalhava aqui, ela fazia assim. Ontem eu ainda perguntei, mas por que a gente tá fazendo assim? Ah, porque desde que eu cheguei aqui sempre foi assim. As Gabrielas. Gabriela que mais dói dentro de um laboratório. E foi curioso porque foi na minha empresa. Daí eu cheguei a dar risada. Eu falei assim, olha só o que tu falou. Porque parece que nunca parou para pensar no comportamento, né? E criar refazer um o processo. Claro. Melhoria contínua. E sabe por que não existe nisso? Né? Não estou falando nesse laboratório específico. Por causa da cultura de crescimento contínuo, de melhoria contínua. Então, não é só porque está bom hoje que não pode ser feito melhor. E muitos dos laboratórios estão sofrendo com isso. Por isso que eles não crescem. Por isso que não abre a segunda, terceira unidade. Dá medo. Imagina o seguinte: o laboratório está lá.
Você está fazendo todas as suas análises clínicas. Está dando para pagar as contas da família. Só que não sobra muito, tá? Porque ele não vê, ele não controla financeiramente o caixa e tudo mais. Tá, agora ele vai abrir uma segunda unidade. Será que eu tenho capital de giro para isso? Será que eu vou estar me endividando? Será que eu vou ter público para atender? Qual é o público mínimo que eu tenho que ter para poder pagar as contas desse novo laboratório? Não, é muito arriscado. Eu prefiro manter na minha zona de conforto, está dando certo. Esse medo impede os laboratórios de crescerem. Nessa questão, o medo ele causa várias sensações, né? Ele pode, nesse caso aí, paralisa. Muitas vezes ele até protege, porque para tu não ficar fazendo aí asneira, né? Não dá o tiro maior o passo maior que a perna. E também gera alguma consciência. Meu Deus, o que está acontecendo, né? São 3 coisas que o medo... Então, de certa forma, o herdeiro, ele acaba também tendo medo. Sim. Porque vou receber essa bucha. O pai tá Ou mais, né? Será que eu vou responder à altura do que meu pai espera de mim? Entra em conflitos emocionais pesados, né? Que depende muito dos teus sabotadores. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar os sabotadores de produtividade, mas dentro da metodologia da inteligência positiva, ele traz justamente que ele se forma na infância. Necessidade de afirmação com os pais, de criar relacionamentos. Então, muitas vezes, esse empresário que agora está chegando ali para assumir o negócio do pai dele, ele tem uma necessidade de autoafirmação muito grande, que as pessoas reconheçam ele como um profissional. São os autorrealizadores, por exemplo, que começam várias coisas ao mesmo tempo, não conseguem acabar nada, e aí se sentem frustrados se não são com ego trazido e amaciado. E assim tem outras características também. Cada um tem um comportamento. Sempre brinca assim que os sabotadores, eles são uma quadrilha. Eles agem no mínimo 3 juntos, dos 9 que existem hoje. Então, cada indivíduo é único. A gente tem que entender como ele se comporta para aí, então, fazer sugestões de como que ele pode mudar o comportamento. Eu vejo que, por exemplo, né, o cara vai começar a trabalhar na empresa do pai. Vamos lá olhar, entrar dentro do laboratório, o cara é farmacêutico, 30 e poucos anos, quase 40 já de laboratório, e daí o filho começa a fazer faculdade, não, vou trabalhar lá, vou tocar e tal. E aí, o que acontece na empresa, né? O cara é jovem, recém-formado, entra lá, é o filho do dono. É o filho do dono. E aí, ele tem dificuldade em se posicionar dentro, porque assim, ele é superior, mas ele é um funcionário. Ele não tem experiência. Então, por que eu, que sou funcionário, que estou aqui há 10 anos, tenho que me submeter a um pirralho que está trazendo ideias que já eu tenho certeza que não vão dar certo? Essa é uma coisa que passa muita cabeça dos gestores atuais. E aí imagina o dono agora, nessa sinuca. Porque se ele dá voz ao filho, ele desmotiva muitas vezes os gestores que lá estão há tempo. Uhum. Se ele não dá voz ao filho, ele cria um problema na questão da sucessão. Então, qual que é a solução? Processo claro de sucessão. Para ser sucessor, o que ele tem que saber? Quais são as etapas que ele tem que passar? Ele não será sucessor só porque é meu filho. Ele será sucessor porque ele merece isso. E é isso que a maioria das empresas erra. Dá um atalho. Promoção, passa a mão. É aquela velha história que a gente tem hoje de pais indo com seus filhos na entrevista de emprego. Agredindo o gestor porque foi demitido o filho dele. Então, há uma inversão de valores. É preciso, sim, dar o peixe. Não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. E aí, muitos dessas sucessões familiares pensam o seguinte, não, eu vou deixar com o meu filho porque está na família. Não quer dizer que está bom. Dados mostram, 75% das empresas fecham quando os herdeiros assumem. É muita empresa. Deixa eu te comentar rapidinho uma de 4ª geração, que foi engraçado também essa questão, que fala sobre a sucessão. Nós estávamos num workshop dessa empresa que estava na 4ª geração familiar. E aí o CEO disse o seguinte, eu estava numa reunião de planejamento estratégico com meu avô,
falando sobre números, mostrando o crescimento da empresa, e eu vi que meu avô estava incomodado. E eu cheguei, vô, pode falar. Sei que tu tá incomodado, alguma coisa tá te incomodando aí, não tá legal. Imagina, avô, aquele sisudo, né? Já tá com aquela cara, não tem poker face, né? Já chega já na lata, tu já vê que não tá legal. E ele falou assim, queres ouvir mesmo? Quero, vô. Tu és um vagabundo. Credo. Falou na reunião de diretoria. Agora, qual que é a grande questão? Se fosse ali, como você falou, os conflitos emocionais, sairia chutando, brigando e tudo mais. Mas agora você tem que fazer o seguinte, a gente chama isso de empatia ampliada. O que ele quis dizer com isso? Pensa na geração dele. O avô, ele tinha a visão de que dono de empresa tem que fazer o quê? Abrir a porta e fechar a porta. Ser o primeiro a entrar e o último a sair. Produtividade e resultado para ele estava ligado à quantidade de trabalho que se fazia, volume. Agora você pega o neto. Qual é a visão que ele tem de negócio? Não, ele vai acordar às 6 da manhã, ele vai para a academia, ele vai fazer a yoga ou ele vai fazer a meditação, ele vai ler os jornais das últimas notícias que tem do dia. 9h30, ele está chegando na empresa, quando todo mundo já está lá. E ele está saindo no horário dele, mas até às 11 da noite ele está resolvendo no WhatsApp em relação com os fornecedores. Só que isso o vô não vê. Vagabundo. E olha o papel do consultor em planejamento estratégico, ter que ouvir essas coisas e tentar apaziguar e fazer a tradução dos comportamentos. Fechou o pau nessa reunião, não? Não, deu certo. Depois o consultor deu uma amenizada. Mas, cara, essa questão de geração é bem importante. Até tem alguns casos lá de alunos nossos, né? Que, assim, era curioso que é o seguinte, eu ouvi mais de uma vez isso, assim. Ô, Neander, a minha mãe, o meu pai, eles te ouvem mais do que eu. Porque é uma pessoa de fora falando, né? Então, existe uma barreira invisível de que, assim, eu sei, o meu filho não sabe. Ah, mas o outro cara tá falando. Daí o filho fala, eu falei. Às vezes, Neander, é medo do filho saber mais do que o pai e por isso não precisar mais depender dele. Esses dias eu vi um corte do Leandro Carnal. Já viu esse corte? Ele fala sobre... não era demitir os pais, era matar os pais, né? Assim, matar no sentido de que não preciso mais de ti. O pai não tem que criar ele tem que criar o filho, não criar um clone dele. Tem que criar o filho pro mundo, com a personalidade dele. Então, é esse momento que ele comenta assim, que chega um período da vida ali, acho que entre a adolescência ali, que ele tem que matar o pai. Por quê? Porque ele não quer ser igual. Né? Só que os pais não avisaram eles, né? Os pais querem, inclusive, ver nos próprios filhos os sonhos realizados que eles não puderam. Cara, isso aí... Isso é a pior coisa filho, tá? que tem isso. Não, e a gente faz de forma automática isso. Agora eu tenho filho, aí eu fico... Putz, eu sempre quis fazer isso, mas agora eu vou oferecer isso pro meu filho. Então, mas quem disse que ele quer? Se ele quiser, ótimo. Se ele não quiser, né? Tem um case, né, de um laboratório que a gente está atendendo, que é interessante essa relação da família e ideia de como que vai ser o processo de sucessão e como que ele entende os filhos. Então, esse casal, ele não fundou a empresa, né? Ela tem mais de 50 anos, esse laboratório. Então, foi passando de geração em geração até que vendeu para funcionária. Então, agora a funcionária assumiu. E agora ela está dando a sucessão para os filhos. A funcionária? A funcionária, então. Então, ela é a dona, né? Porque não existe mais os originais, digamos assim, da empresa, mas continuou o nome e tudo mais. E agora os filhos vão assumir. Só que você pensa o seguinte, tudo bem, eu estou dentro de um laboratório de análises clínicas, a funcionária, então, era da área, os filhos também serão, né, para dar essa continuidade. Advogada e TI. E um que ainda não sabe o que quer. Aí tu pergunta, como é que vai ser o processo sucessório? Você vai simplesmente transformar isso no sentido de, vamos fazer curso de especialização, mas não é a parte técnica somente. Que a parte técnica você contrata alguém. Agora, como é que essa pessoa
que nunca empreendeu na vida tem um olhar empreendedor. O que você vai desenvolver dos teus filhos em relação a isso? E pergunto para ti, estou olhando assim pela quantidade de laboratórios que você atende. Eles estão preocupados em treinar seus filhos para a parte de clínica, técnica ou de gestão? Primeiro tem que saber fazer o exame, né? Coletar. Coletar. Mas essa história da coleta é bem curiosa, assim, porque quando eu fui abrir o laboratório, né? E eu lembro do meu sócio na época que ele é de uma outra geração, ele é também o meu tio e a minha tia, eles me ajudaram bastante no início. E aí o meu tio me falava assim, cara, tu tem que aprender a coletar, porque é a base de tudo, né? Então, isso, todo dono do laboratório a maioria é um exímio coletador. Por quê? Porque ele tem que resolver a bucha. Ele não pode... Chama o dono. Não consigo coletar, chama o dono. No laboratório é assim, né? Sim. Então, essa questão de saber o chão de fábrica é uma coisa muito enraizada aqui na nossa classe, né? Tu tem que saber. Né? Até hoje me fazem perguntas estritamente técnicas, né? E aí eu penso, cara, mas eu não sei disso. Mas eu sei quem sabe. Contatos. Por que tu pensa, se eu tiver agora 5 laboratórios de análises clínicas, como é que você vai... Chama o dono e resolve? Nem sempre vai dar. Então, por isso que muitas das empresas se limitam a uma unidade operacional. Para ter o controle sobre as coisas. E isso que eu estava te falando. Hoje a gente tem 7 unidades. E eu não quero ter 50. Porque não é o tipo de negócio que me deixa confortável, né? A não ser que, agora pensando aqui, né? Alucinando aqui, que eu tenha alguém que faça isso para mim. Porque você vai entender o que para você é importante agora. Né? Qual é esse legado, qual é que é o seu planejamento estratégico. Porque tem empresários que falam o seguinte, cara, me dando dados e eu conseguindo dar opiniões, gerir reuniões, tranquilo. Principalmente quem não é exclusivamente da área. Como, por exemplo, que eu falei para ti agora, a parte de TI ou a parte de advogados, médicos. Eu não quero coletar. Quem não quer coletar, que aí é a zona do conforto operacional, vai ser muito mais propício a expandir o laboratório. Uhum. Só que, se não tiver processos definidos, você terceirizou a responsabilidade. Você deu para uma outra pessoa profissional. E aí, ela, se não tiver uma cultura bem alinhada, vai trazer a cultura dela própria para o teu laboratório. Que pode ser boa, pode ser ruim. Exatamente. E a gente não sabe medir ainda tão bem atitudes comportamentais, soft skills. Esse caso que tu trouxe é um caso, cara, muito frequente. E aí eu quero agora da tua experiência, da tua vivência, tipo... que daí, assim, hoje, os laboratórios que têm 30, 40 anos de existência, eles abriram lá na época dos anos 80, 90, né? Então, o fundador está saindo de cena nesse momento, né? Tá ali 30, 40 anos, aí ele tem um filho médico e outro administrador, contador, sei lá, uma outra área. E aí? Daí chega assim, Anderson, meu filho, outro é médico, um é engenheiro. O que eu faço com o meu laboratório, né? Qual é a orientação? Qual é o primeiro... o acalento que tu dá? Tem vários cases. Eu vou te trazer alguns ali sobre respeito disso aí. Primeiro é aquela questão, né? Não tem ninguém para suceder, o que eu faço? Nós falamos. Ou você continua e cria agora toda uma profissionalização da gestão. Então, todo o processo tem que estar bem desenhado, não está mais na cabeça do dono, está implementada, a cultura formada para que esse dono de laboratório saia do operacional e vá para o estratégico. Isso não é fácil de fazer, não é rápido. Tanto pela questão das crenças limitantes do próprio dono, quanto da cultura do laboratório em si. Mas é possível, para que depois ele decida se ele vai vender ou se vai simplesmente continuar ali acompanhando e deixar na mão dos funcionários. Tá? Esse é um ponto. Agora, o que é mais interessante é quando eu não me preparo para essa questão da sucessão, que eu me acho eterno. Covid levou muito dono de laboratório de análises clínicas. Conheci alguns, cara. E aí a pergunta é,
Você está lá com 2 sócios, né? É você e o outro fundador. Essa pessoa vem a faltar. E aí? A cota não desaparece. Se não tens um contrato social bem definido que garanta a você regras com relação à sucessão, que bloqueie que alguém que não é da área, não tem a competência técnica mínima, assuma, isso daí está aberto a qualquer coisa. A quebrar. E a maioria dos laboratórios não tem essa orientação, porque com 40, 50 anos, a legislação é totalmente diferente. Então, o contador já não é a pessoa certa para orientar nesse momento. Essas cláusulas específicas, esse acordo entre sócios, é um advogado. E aí você acha que eles procuram um advogado para montar acordo de sócios e definir regras de sucessão? A maioria não. Então, aconteceu desse laboratório, um dos sócios fundadores, eram 3, 2 eram sócios fundadores e um era uma promoção, né? Um funcionário que se tornou também sócio. Mais fazia do que os demais, mas tinha uma participação menor. E um deles veio a falecer. E agora? Ele falece, já tem uma certa idade. Se o contrato não estipula a continuidade, quem assume é a família, por lei. E aí era a senhora, né, a esposa dele. Só que ela não tinha interesse. Automaticamente, você deixa um precedente. Tá, e o que vai acontecer? O genro veio. Médico. Achando que dominava o assunto. E até hoje está incomodando, psicologicamente falando, e atrapalhando toda a cultura e a operação deste laboratório. Porque ele acha que sabe gerir. Então, o que a gente dá nesse momento, né? Primeiro, a gente precisa fazer o seguinte. Ok, não dá para voltar para o passado. Então, você precisa arrumar daqui para frente. Regras. Você já tem um acordo entre sócios? Não, não tenho. Você tem um seguro de sucessão? Não, também não tenho. Anderson, como assim seguro de sucessão? O que eu posso fazer com isso? Imagina que você tem esses 2 sócios. E aí existe um seguro que você faz em vida, onde se um deles vier a faltar, o seguro é acionado e a empresa paga a cota desse sócio. E esse aqui se torna agora sócio único. Não tem que ficar discutindo com o sucessor familiar. Porque o dinheiro do próprio seguro já foi utilizado para pagamento do valuation dessa empresa. Ah, para a família. Para a família. Então, a família não fica desassistida, ela recebe o valor devido. Claro, há vários questionamentos. Mas esse aí é o valor do valuation, não é? Então, mas é importante levantar essa alçada, porque garante que a empresa não recaia sobre uma gestão que não domina. E caia para a estatística de 75% das empresas que fecham. E é bom para as duas partes. Eu estou pensando aqui, eu falei, cara, o cara daí sócio vai cair no colo dele a empresa 100%. E a família que não tem expertise... não vai desembolsar nada. Então, exatamente. Né? De graça, digamos assim, né? E a família recebe o dinheiro até... Ah, beleza, já está vendido, né? Mas já viu o caso acontecer assim? Já. E aí, agora é curiosidade minha, né? O valuation é feito por mais de uma empresa? Para ter uma média? Não, é um acordo entre os próprios sócios. Né? Geralmente, contrata uma empresa, analisa aquele valuation. Ah, isso aí, fechou. de tempos em tempos dá para reavaliar a própria empresa, aconselho inclusive, né? Porque uma empresa em constante crescimento, o valuation ele é uma estimativa. Né? Eu digo que ele é muito empírico. Principalmente assim, o valuation ele tem 2 formas de a gente poder estar levantando. Existem vários cálculos, mas 2 maiores aceitos pelos múltiplos. Então, você olha lá uma empresa, ela tem mais ou menos o mesmo EBITDA, você vai botar um número que vai multiplicar. Múltiplo do EBITDA. Exatamente, múltiplos de EBITDA. Só que o mais aceito ainda hoje é pelo fluxo de caixa descontado. Então, você tem todo um fluxo operacional e você projeta ele. Projeta. Você imagina o futuro. Ninguém imaginava a Covid. Eu ia dizer, projeta lá em 2019, quero ver. Totalmente diferente o valuation de hoje. Então, é recorrente essa reavaliação do valuation, pelo menos a cada 5 anos. E aí, redefine-se o valor do seguro. E aí vai ajustando, né, para que seja justo para quem vai assumir depois o bônus e o ônus, né? Eu não sabia desse seguro, rapaz. Vou olhar, porque... Seguro de vida, em sucessório.
Porque olha só, até tu falou das questões do contrato social. A gente já gravou um podcast aqui exatamente desse assunto, assim, dos perigos ocultos dos contratos sociais. Nossa, tem bastante. E aí, essa questão, principalmente, né, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu me preocupo bastante. Eu tenho esposa, 2 filhos, tenho um patrimônio, e se eu não faltar? Daqui a pouco o cara atropelado na rua morre, né? Ele isola. E o teu sócio vai ter o mesmo carinho que você teria pela família? Então, não, eu até, isso é pré-determinado. Falei, pessoal, se acontecer isso, né, vocês vão fazer isso. Uhum. Eu já deixei, falta talvez oficializar isso em documento, mas eu pretendo fazer um acordo, né, não só com o sócio, mas também com a gestão do negócio, porque hoje a minha família depende quase 100% de mim, né, e se eu faltar, meu Deus, eu preciso que eles continuem a vida. E isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de seguro, a gente pensa o seguinte, é um gasto. Pensa bem, ele é um investimento. E aí existem até, vamos lá, 2 seguros de vida que são interessantes. Para esse tipo de momento que nós, por exemplo, que temos o nosso capital intelectual como a principal fonte de renda, que a gente não pode parar, né? É o sucessório, para caso a gente venha a faltar a família ter a parte que lhe cabe, e o de doenças graves, onde se eu vier a faltar na minha parte de prestação de serviço, a minha renda é garantida durante X período de tempo. E aí eu te pergunto, será que a pessoa tem? Ou simplesmente ele teve um câncer, por exemplo, e não pode mais trabalhar, como vai ser esse rendimento? Será que os outros sócios vão aceitar continuar pagando o mesmo rendimento para ele que ele coletava, né? E agora está só sem poder trabalhar? Talvez. Aí esse talvez é que é o problema. Não está no acordo. Tem que estar no acordo de sócios. A definição de quem que faz o quê, carga de período de trabalho, uma é gestão, outra é administrativo, outra operacional. O que é? O que faz cada um? Então, hoje os laboratórios, fica essa dica, é importante observar isso. Se você não tem hoje um acordo entre sócios, se você não tem um seguro de vida ou então mesmo de sucessório, há de fazer um orçamento sobre isso. Há de se precaver sobre isso. E teve um outro caso, que aí esse agora que a gente vai levar para uma discussão. Porque lá a mãe criou o laboratório, patrimônio, certo? 3 filhos. Só um veio trabalhar com a mãe. E aí? De quem é o laboratório? Se a mãe vier a faltar, os outros 2 irmãos não entendem nada do negócio, simplesmente estão lá querendo viver, digamos, de um restício da mãe, do que ela criou. Mas se o outro irmão que está na operação, de quem é a empresa? E aí a sucessão tem que vir para falar sobre isso. Primeira parte importante da sucessão. Se ele tiver um seguro de sucessão, o que vai acontecer? Pega o dinheiro dos irmãos e vaza. Exato. Por quê? Ele comprou a parte da parte sucedida. Então, e outra questão, tem que estar no acordo já entre eles, para que os irmãos tenham ou não interesse. E aí, o que a gente começa a fazer? Anderson, então o primeiro passo é a legalização? Não, primeiro é a negociação. Olha, vocês vão querer em algum momento fazer parte dessa empresa? Deixa eu fazer um adendo. Cara, essa parte é difícil, né? Muito. Eu tenho um caso de uma pessoa que veio até mim, contou a história dela. É uma história semelhante à sua, que tu está contando agora. Só que o que acontece? O que ele diz? Eles não querem conversar sobre o assunto. Porque tem medo de conversar sobre a morte. Não querem falar da falta de um e de outro. Mas não é a questão da falta. É a questão também de qual é o futuro da empresa. Então, quando você não fala sobre isso, você está dizendo que a empresa só existe para suprir as necessidades do dono. E como que isso reverbera para a cultura organizacional? A hora que acontecer qualquer coisa com alguém aqui, a gente vai perder nosso emprego. Desmorona tudo. E aí você começa a fazer o quê? Perder bons funcionários. Porque aquilo ali está dando a sensação para eles de que
melhor a gente vazar e procurar alguma Estabilidade. coisa agora, antes que depois a gente tenha que pegar qualquer coisa, porque a gente está na rua. Isso é cultura. Então, quando você fala de sucessão, quando você pensa, tá, mas se eu vier a morrer, quem vai conduzir? Não quero falar sobre isso. É preciso falar para que eu possa perpetuar e fazer o negócio crescer. Eu vejo que muita gente tem. Eu, assim, de tanto falar isso, eu já não tenho esse problema, né? Assim, de, cara, se eu faltar aqui, eu preciso. Quando eu era sozinho, eu não pensava nisso, mas agora que eu tenho dependentes, a gente pensa nisso, né? É uma coisa natural, né? Tu tem que pensar aí no teu negócio, que pode ser que o teu sócio não esteja mais aqui, ou o pai, a mãe, ele vai cair no teu colo, né? Eu escutei, assim, na Covid, cara, eu acho que foi pelo menos uns 3 casos que eu me lembro de cabeça aqui. Meu pai morreu e eu comprei o curso porque a gestão do negócio caiu no meu colo. E eu tenho que me virar. E eu tenho que me virar. E aí a única coisa que eu achei foi isso. Assim, e tá, né? E aí que bom que eu consegui ajudar, assim, dei um norte pelo menos, porque aí acaba assim sendo inserido no meio de um monte de donos que têm as mesmas questões, muitos do que essa questão de que não sabe a parte administrativa, não sabe a parte de gestão, só sabia fazer exame. Então, foi assim, pelo menos 3 aqui de cabeça que eu lembro, né? Até pessoas que eu ainda me relaciono bastante até hoje. Então, esse medo das pessoas de falar sobre o assunto acaba fazendo... A gente já cansou de ver várias empresas, inclusive, né, antigamente, o dono morreu, acabou a empresa. Acabou a empresa porque ela não tinha quem assinava, né? Não tinha quem assinar o cheque. Não tinha previsão de quem iria assumir caso aquilo ali acontecesse. Eu lembro de lojas de departamentos antigamente que tinha tantas, né? E aí o dono some e as coisas acabam, né? Então é importante pensar nisso, porque se você, o que você quer com a tua empresa? Quer deixar um legado, uma história, né? Deixar, ou mesmo vender, se quiser vender, eu vejo que muita gente hoje faz o movimento pressão positiva para crescer. Quero me aposentar. Tá com 30 anos já de história e, cara, agora eu preciso organizar a coisa. A casa estava bagunçada, organizo e vendo. Então, a importância disso, né? Esse é um dos motivos que as pessoas te procuram também? Sim. Exemplo dessa cliente que eu comentei que está no processo de sucessão e ela chegou para mim e falou o seguinte: Anderson, eu quero fazer justamente a sucessão, minha filha já está andando aqui no processo, porque ano que vem eu quero estar de férias, quero estar aposentada. Eu, não vais te aposentar tão cedo. Como assim? Não, porque pensa comigo. Primeira coisa, contabilidade estava uma bagunça. Não tinha dado de nada, não tinha processo, tudo mais. O primeiro ano de toda e qualquer consultoria de planejamento estratégico é ajustar o operacional. Processos. Quando você vai para o estratégico, você tem que saber o seguinte: o que eu quero analisar? O que eu quero enxergar? Só que não adianta você querer enxergar números que não existem. E os números só vão existir se você criar o processo para a elaboração desses relatórios, desses números. Então, o primeiro ano é de adaptação à fase. E é onde ainda o sócio, o sucedido, ainda está muito na operação do negócio. E isso agora o sucessor acaba entrando junto para ele aprender e criar os processos junto com esse sucedido. O segundo e terceiro ano já começa agora uma fase de desapego. É onde o sucedido começa a se afastar da gestão, do operacional, na verdade. Os filhos começam a assumir parte das lideranças e da parte da diretoria. E conforme os processos forem sendo delegados, cria-se o que a gente chama de conselho deliberativo, que é o conselho onde vai ainda ter a figura dos patriarcas, agora mais para fazer reunião e tomar decisão e dar conselho realmente para aquele jovem, e corrigir onde for preciso também, para só quando entrar, e essa é uma fase ainda de preparação, uma fase de crescimento, de amadurecimento, chegar em 1 ano a 2 numa fase de
realmente agora a coisa está acontecendo. Que a gente chama de fase, então, de estar. Chegamos à parte de crescimento e agora está realmente na parte de colheita dos frutos. Então, agora sim ele vai se sentir livre para sair e se aposentar. Mas alguns não querem se aposentar. Querem continuar dando os seus pitacos, digamos assim. Dá lá uma... deixa eu ler umas lâminas aí, deixa eu liberar um resultado. E é importante também, porque aí fica a figura da parte institucional. Né? Ele vira um patrimônio, uma figura, né? Exato. Dentro do laboratório. Isso é até importante, né? Porque muitos laboratórios hoje não chegam assim, esse aqui é o laboratório Lábia Azul. Não, esse aqui é o laboratório no Neander. A figura do dono assume o papel de quem é a empresa. E aí essa figura institucional é importante também estar presente. No dia a dia, as pessoas... o cara que fundou o laboratório. Toda a cultura do negócio está personificada, né? Exato. Essa era a palavra que eu queria achar. E quais foram algumas lições, Anderson, que a gente... Para entender, às vezes está até acontecendo no laboratório de alguém e agora, pela identificação com o que o Anderson vai falar, nossa, está sendo mal sucedido aqui, né? Algo que aconteceu que... Assim, um exemplo de algo que não foi bem sucedido. Uma sucessão que estava vindo e deu errado. Por quê? Primeiro, porque a gente quer tomar decisões de acordo com os nossos interesses pessoais. Então, teve um caso desse laboratório onde o filho, acho que eram 2 irmãos, e aí um deles não estava muito afim da área, né? Acho que o segundo filho era da área ali também de tecnologia, e o filho que estava com o pai, ele estava no dia a dia, né? Tinha se formado também na parte de análises laboratoriais, e estava fazendo com que tudo acontecesse juridicamente para assumir realmente a empresa do pai. Só que esqueceu de uma coisa que é a boa vizinhança. Então, antes de iniciar um processo jurídico, vá fazer negociação. Pergunte se quer fazer parte. Negocie. Deixe isso documentado, né, dentro do processo mesmo de negociação. E quando não fez isso, quando o pai veio a falecer, houve uma disputa judicial entre os dois. Só que a disputa judicial fez, inclusive, que uma decisão permitisse a entrada na empresa daquele irmão. Então, você imagina o clima organizacional de 2 pessoas que não se gostam, que se suportam, e como que uma toma uma decisão e chega para o outro, aquele funcionário, e fala, você não vai tomar essa postura, você vai fazer tal coisa. 2 caciques mandando no mesmo local. E aí a sucessão não dá certo, o laboratório fecha. Cara, assim, já temos desafios suficientes quando o negócio está alinhado. Fiquei pensando assim, meu Deus, como que é trabalhar num ambiente desse? Totalmente instável, né? Muitas vezes sem liderança, sem referência, sem gestão, né? O negócio se suportando. Difícil, cara. Como é que o negócio vai andar? E outro detalhe, se está nesse ambiente, quem é bom, quem é líder, não fica. Sim, é o primeiro... Não, esse lugar não é para mim. É insalubre. Eu não preciso viver aqui, né? Porque é um bom funcionário, ele vai conseguir um outro emprego. E aí você não retém talentos, não retendo talentos, você não desenvolve e fica com as Gabrielas, que sempre fizeram assim, tá ótimo assim e não precisa mudar. Agora eu vou querer que tu me diga uma dica, eu não gosto dessa palavra, mas é uma dica para quem, assim, pro herdeiro, que também é uma coisa muito comum, como eu falei aqui, assim, a minha mãe não me ouve, não, meu pai não me ouve. Como fazer com que os herdeiros sejam ouvidos? Qual que é o posicionamento que ele tem que ter, ou que tu entende que seja uma maneira mais, digamos, confortável para isso acontecer? Quando você não está conseguindo ser ouvido, não é por uma questão racional, é por uma questão emocional.
Então, existem ali crenças entre as famílias que isso dificulta qualquer tipo de relação. Então, te sugiro, busque um terceiro imparcial. Então, busque um consultor, busque um mentor que vai conseguir. Você passa primeiro o que você precisa para essa pessoa. Essa pessoa entende de comportamento humano, vai chegar nesse sucedido, entender aquele comportamento também e falar: precisamos mudar. Nós temos duas alternativas, A e B. Para onde você quer ir? Eu quero ir para A. Para você ir para A, você vai ter que começar a tratar bem essa pessoa. Você vai ter que começar a ouvi-la. Mas não estou aqui para ouvir mimimi emocional. Quero saber, tu queres ir para lá? Então vai ter que criar um plano. E aí você começa a tirar as pessoas da zona emocional de relacionamento. E começa a trazer para a parte racional. E aí algumas delas vão começando a descobrir: nossa, eu não sabia que ele tinha essa potencialidade. Justamente porque agora deram uma alternativa para aquela pessoa. E autonomia. Porque até então, não vou deixar ninguém fazer. Porque eu sou o melhor do que eu faço. É a dificuldade. São os sabotadores. Perfeccionismo, controle, hipervigilância. Não é fácil mexer com a salada de frutas que há dentro do nosso sentimento. Tu deve ter um bom estômago. Porque deve receber alguma pedrada, né? Tem uns bonequinhos de voodoo que eles fazem de vez em quando da gente lá. Já peguei alguns. Mas é sempre assim, enquanto o consultor se mantém imparcial e racional, a coisa acontece. Isso, na prática, como que funciona? Tu chega, eu tô querendo sair, Anderson, não quero mais. E o meu filho tá aí, tá formado, sabe trabalhar um pouco. Porque agora eu tô falando ali 5 anos. Cara, pessoal, desiste? E aí, o que tu diz? O que você quer? Primeiro detalhe é que é o seguinte: quando a pessoa diz que quer sair, mas ainda não saiu, é mentira. Ela não quer desapegar. E eu já ouvi muito disso. Eu também. Eu quero a mudança, mas eu não mudo. Mas eu não quero eu ter que fazer. Eu quero que a coisa aconteça. Então, o primeiro passo que eu faço é: qual é o seu prazo? O que você realmente quer dizer com isso? Porque às vezes a pessoa fala que quer sair, mas na verdade ela quer só tirar férias. Ou ela quer que o negócio ande sozinho. Mas eu faço esse tratamento com ela, geralmente quando eu vou pegar já o cliente, que é a análise do comportamento mesmo a fundo, e entendo até onde é verdade essa saída e até onde não é. Nesse caso, por exemplo, que eu peguei que os pais estão já preparando os filhos, realmente é real. Ela trouxe isso. Não, a gente já está fazendo a sucessão. Eu não quero mais estar aqui, que a gente tem que viver. Ótimo. Esse vai dar certo. Agora, aquele que está apenas dizendo que não quer mais permanecer na empresa, mas fica boicotando todas as ideias que o filho dá, fica menosprezando a sua capacidade intelectual, ele só está querendo dizer o seguinte: por favor, diga que você depende de mim. Que para mim é importante. Calenta o coração. Do pai, Exatamente. Né? Do pai e da mãe. Então, hoje, qual é o tipo, né, principal do teu cliente hoje? Qual é o perfil do teu cliente? Quem é que vai te procurar hoje? Hoje, é uma empresa que está estagnada. O laboratório está lá com a sua 1, 2 unidades. Vê possibilidade de crescimento, não sabe por onde começar. Então, a primeira coisa que a gente mexe muito é em processos. Parte de finanças, principalmente a parte administrativa, relatórios, ler números. E também, não aguento mais, né? Quero férias, preciso parar. É a velha questão tipo do carnaval. Quero parar, mas não consigo. Tá? Dos bloquinhos de carnaval. E a gente vai começar a entender o que é esse parar. O que é esse se distanciar. Porque como esse empresário só está acostumado com a vida operacional, ele não sabe o que é viver estrategicamente. E talvez ele se apaixone pelo estratégico. E ele começa, inclusive, a diversificar o investimento, não só em laboratório. E pensar em outras coisas que agreguem valor ao seu negócio. Você está falando de mim? Quando
eu tinha isso. Lá em 2016, eu comprei a parte da minha empresa e só eu era o analista. E daí eu fazia tudo, eu tinha na época 5, 6 funcionários. E chegou um determinado momento, não, eu preciso colocar alguém aqui para fazer as análises, porque eu não posso ficar fazendo isso o tempo todo, né? E daí eu lembro, cara, eu sempre conto essa história, eu demorei uns 6 meses para deixar ela liberar algum resultado, a biomédica que eu tinha contratado. É o apego do negócio. Não, eu quero sair, mas não vou sair. E aí, no desenrolar da história toda, hoje acontece exatamente isso. Eu começo a ter tempo, né? Esse projeto aqui é uma cria desse tempo que eu tive. Eu olhei, pô, peraí, dá para fazer aqui, né? E o laboratório, por acaso, rola um sinergismo muito grande, porque o que eu vivo ali, eu conto aqui. Eu vivo no Vital e conto no Azul. Então, é uma fonte de conhecimento. E até hoje, tu vende laboratório. Cara, eu não vendo, porque a fonte de conhecimento que eu tenho vem da minha empresa. Para eu poder ter a experiência, né? Para poder passar assim, cara, eu vivi isso. Essa dor resolve dessa forma. Uhum. E aí, eu, por exemplo, é uma coisa que eu tenho que pensar. Eu não tenho sucessor. Meu filho tem 6 anos. Eu não sei se eu vou querer ter laboratório por mais 20, porque ele vai assumir talvez... Mesmo. Qual é a idade que a gente tem que pensar no herdeiro? Quando ele está começando. Não existe uma idade específica. Agora, Mas no por meu exemplo, caso, assim, o que tu me orientaria? Cara, ó, o meu filho tem 6 anos. Daí, qual é a pergunta que tu vai fazer para mim? primeiro, qual é a sua expectativa de continuar trabalhando? Até quando você está disposto a trabalhar? Como tu falou, puxa, daqui a 20 anos, digamos que meu filho vai terminar na faculdade e começar. Não, ele pode estar começando, por exemplo, com 16 anos de idade. Só que aí aprendendo com o pai as diretrizes. A personalidade se forma ali até os seus 14 anos de idade. Então ali ele já começa a definir, quero seguir os passos do pai ou não, sou revoltado com a questão do comportamento e quero ser o oposto dele. Então, de repente, ele vai falar o seguinte, eu vou fazer artes cênicas. E tá tudo certo. Ele vai seguir agora a vida dele com essa questão e você vai ter que tomar uma decisão. Tá, eu tenho agora uma sócia. Será que eu posso preparar ela para assumir de vez o negócio? E crio dentro de um planejamento que durante tantos anos essa empresa destine prolabores para minha família? É o meu caso. Eu tenho uma sócia. E ela tem a idade intermediária. Ali eu tenho 44, ela tem 27 e o meu filho tem 6. Será que vai... agora eu vou começar a pensar no assunto já. Porque tu falou 5 anos, eu tenho bastante tempo, cara. Porque pensa o seguinte, tu falou para mim que demorou quanto tempo para tu liberar a tua biomédica? 6 meses. Imagina agora liberar a gestão da tua empresa. 5 anos passam assim, ó. É rápido. Mas aí, esses 5 anos, eles podem ser abreviados se, por exemplo, você pega uma empresa que aquela parte operacional tá ok. Ótimo. E aí, isso diminui por quê? Por uns 3? 2 a 3 anos. Porque daí tu pula a parte assim mais braçal do negócio, né? Adaptação de processos, que é aquela mudança toda de comportamento. Isso leva de 1 a 1 ano e meio. Tá? Essa mudança toda de, não tinha processos, estava tudo na minha cabeça, eu que domino os processos, não existe nada documental, não existem relatórios, ninguém toma decisão, não tem nem fluxo de caixa. Esse é o pior dos cenários. Uhum. Esse demora 1 ano e meio para a coisa começar a arredondar. E aí depois tem mais os 3 anos e meio para ir desmamando o processo que está operacional com essa pessoa. Então, para aquele laboratório que já tem os processos definidos, de repente até já tem um 5S ou outros regulamentos de produtividade bem desenvolvidos, em 2, 3 anos você já consegue. Bom, tá abreviado. Então, tipo, o laboratório que é acreditado, cara, ele já tem os processos muito avançados. Então, já vai ser uma coisa mais simples. Anderson, cara, passou o tempo já, hein? Meu Deus. Mas o papo é bom, né? Não acaba nunca, né? Porque a gente vive isso o tempo todo, né? É a realidade do povo, né? Ficou aqui, ó. Deixou até pra mim, ficou aqui o ensinamento de eu começar a pensar nisso. Por mais que eu não sei se vai acontecer ou se não vai. Mas tem que começar a pensar. Então, aí no teu laboratório, começa a pensar o que tu vai fazer. Tem que começar, 5 anos, né? Talvez seja o período que você precisa para fazer todo esse processo. Então, já começa agora.
Porque 5 anos demora, mas se você pensar agora, vai passar rápido. Exatamente. Então, Anderson, queria que tu deixasse a última mensagem pro dono de laboratório que talvez tenha um filho criança ainda, né? Esse eu acho que hoje eu fui tocado aqui, né? Então, esse que já está no meio da sucessão, é só procurar o Anderson. O Anderson já está com o filho ali, entrando no laboratório, dando aquele mini confronto ali. Mas esse que, no caso, sou eu aqui, que tem um filho ainda criança, né? Deixa uma mensagem para esse cara. Para esse cara eu digo o seguinte, nunca é tarde para começar a planejar. O futuro a gente não tem como controlar, mas os efeitos que você vai ter em cima de ações que vão acontecer, isso você consegue. Então, para esse que está agora com filho pequeno, eu digo, comece a saber o teu tempo. Comece a definir até quando você quer trabalhar. E ao definir isso, se você quer incluir a família nesse ponto, lembre-se, nós falamos sobre seguro sucessório. Talvez seja interessante você ter esse planejamento já em mente, para caso chegue e você pense que o seu filho vai suceder com 18 anos de idade e você falte quando ele está com 13, a família vai ter esse dinheiro para investir. Inclusive para contratar um profissional que vai dar continuidade à empresa até ele ter a idade necessária para fazer isso. Então você precisa se planejar, entender a criar mecanismos de segurança para que o seu filho, quando chegar na idade adequada, possa assumir com você. Isso é importante porque, assim, eu acho que até a questão de conhecer esses mecanismos. Eu aqui acabei de descobrir eu não sabia dessa situação. Então, buscar, né, ajuda. Eu sempre digo que uma das questões que muda o jogo é tu buscar uma ajuda externa. Tu ter humildade e dizer, cara, eu não sei fazer isso aqui, eu preciso de ajuda, né? E sempre que a gente faz isso, a gente muda o jogo. E outra coisa que eu também gosto de falar, a gente tem que pedir ajuda também quando não tá precisando de ajuda. Porque se tu já tá bem, cara, tu pode ficar muito melhor, né? Eu tô com tempo para fazer um planejamento, porque pedir ajuda só quando o negócio tá pegando fogo, aí tu não tem tempo, porque tu vai ter que apagar o fogo. É um risco e ainda por cima você vai estar suscetível a gastar mais, fazer errado. E mais com a emoção, né? Que a emoção vai conduzir. Muito bom, Anderson. Cara, obrigado. Onde é que a gente te acha, Anderson? Então, nas redes sociais eu estou lá com o meu LinkedIn, Anderson Cunha, da E2Z Consultores. Também temos nas redes sociais Instagram, E2Z Consultores. E também pode me localizar também em algumas outras redes sociais, como rede de network empresarial. E também estou no Sebrae Santa Catarina como consultor na área de planejamento estratégico, que também pode vir através do Sebrae. Muito bom. Excelentes encaminhamentos aqui para tua vida, a rotina aí da tua empresa, do teu laboratório. Espero que esse podcast seja um divisor de águas na mentalidade de cada um aqui, né? Anderson, cara, obrigado. Muito bom. Vou continuar conversando contigo, a gente se encontra semanalmente, né? O Anderson aqui é um colega também da nossa rede de network. Então, Anderson, só deixa um tchau pro pessoal, se despedir e até a próxima, né? Porque espero que vocês vejam o Anderson em breve, porque é necessário. Obrigado, Neander, pela possibilidade. Para você que é empresário, nunca é um momento errado, né? Você tem que começar a partir do hoje. Esquece o que aconteceu para trás. Comece a planejar a partir de agora. E planejamento é mitigar riscos. Então, sempre é possível diminuir esses riscos, porque com certeza os resultados serão melhores. Valeu, Anderson. Obrigado. Obrigado à audiência. Espero que tenha feito sentido para você, que para mim fez muito aqui. E a gente se vê no próximo episódio do Lábio Azul Podcast. Um abraço.